anfitrião, anfitrião, para que o senhor possa espelhar aí, compartilhar a sua tela e começar romantismo. Frio, rapaz. Tá um friozinho. Só eu colocar meia no pé, esquenta. Vai ser um romantismo frio hoje. E... Vai ser na frieza. E aí, galeras? Espero que vocês tenham tomado banho, porque aí depois nós faz nossa fotinho, que vocês já estão acostumadinhos. Não é mesmo? Isabelle, seja bem-vinda. De volta. Estar aqui conosco é sempre muito bom e ter você aqui também. É porque vocês ficam ali na outra tela, tá? Por isso que às vezes eu falo olhando para lá. Tudo tranquilo com vocês? Então, faz tempo que a gente não se vê, né? Então, como faz muito tempo que a gente não se vê, tudo bem, eu sou o professor Vargas. Hoje, então, nossa aulita de literatura vai versar a respeito daquela estética literária que vocês tanto gostam, chamada romantismo. Então, para falarmos sobre o romantismo, a gente vai fazer, logicamente, aquele nosso pensamentozinho bastante costumeiro, né, que vocês já conhecem de trás para frente, de frente para trás. Vamos falando, e quando a gente cansar de falar, a gente fala mais um pouquinho, né? O romantismo brasileiro, na verdade, é uma estética literária que dura de 1836 a 1881. Qual é a principal diferença desse prazo de duração, digamos assim, né? A principal diferença desse prazo de duração para o que a gente vivenciou na literatura brasileira até esse momento é que a gente passa a ter, claramente, né, uma marcação temporal um pouco mais determinada. Então, a gente tem uma marcação temporal um pouco mais determinada em termos de produção especificamente. Por que eu digo isso para vocês? Porque eu lembro a vocês que eu comentava, quando a gente começou a falar sobre arcadismo, daquele vácuo que fica, né, entre o final do Barroco, que vai se dar, logicamente, com a morte dos dois autores, e o início do arcadismo. São quase 70 anos de diferença entre o término de um e o início do outro. Lógico que nesses momentos a gente ainda tinha produção literária acontecendo no Brasil, mas ela fica meio que num limbo, num vácuo, né? Assim, meio perdida em meio a tantas outras situações encontradas ali no meio. Até a hora que a gente chega no arcadismo, e aí o arcadismo começa firme e forte, né? Como vocês bem sabem, se constituindo como nosso primeiro movimento, né? Nossa primeira estética literária, melhor dizendo, porque tinha o movimento literário do Barroco antes de si como uma base de construção de história literária brasileira efetivamente, certo? No caso do romantismo, o que vai acontecer? Em 1836, nós vamos ter a publicação de uma obra extremamente importante, só para começar, porque ninguém lê essa obra nunca, chamada Suspiros Poéticos e Saudades. Então, uma obrinha chamada Suspiros Poéticos e Saudades. Olha que coisa bonita, né? Os suspiros, as saudades, aquela coisa toda. Então, Suspiros Poéticos e Saudades de um cara chamado Gonçalves, não era o Dias ainda, mas um cara chamado Gonçalves de Magalhães. Então, o Gonçalves Magalhães, ele é o iniciador da nossa estética literária romântica, né? Que vai ter sua duração oficial. E por que eu digo sua duração oficial? Porque não significa dizer que ela teve uma parada imediata de produção, afinal de contas, a situação já era outra, né? A mesma coisa vai acontecer no modernismo, por exemplo, em que você vai ter a produção da primeira geração não se encerrando quando começa a segunda, quando a gente para pensar os anos, né, de morte dos autores da primeira geração. Só que muda o cenário e aí a gente acaba dizendo que se altera a estética, ou no caso ali, se altera a geração. Então, aqui no nosso caso, a gente não vai dizer que a partir de 1881 todo mundo para de produzir literatura romântica, não, tá? Tem muita gente que vai produzir literatura romântica ainda, inclusive aí neste meio, um carinha que a gente vai falar no realismo, né, no naturalismo, que é o
o Aloysio de Azevedo, que todo mundo acha que o Aloysio Azevedo, no caso, né, que todo mundo acha que não, ele só produzia um tipo de literatura. Não, ele produzia, inclusive, literatura para ganhar din-din, para ganhar dinheiro, né? E essa literatura que era produzida para ganhar dinheiro era a romântica por conta exatamente de uma relação de público, né? Nesse momento você já tem público, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E essa é uma informação muito importante para o que a gente vai construir aqui. 1881 é considerado o início do realismo / naturalismo, que é tema das nossas próximas aulas aí também, né? Então, provavelmente a gente, claro, dificilmente vai conseguir matar o romantismo inteiro em uma aula, a gente vai tentar fazer isso em duas, e aí já emendamos aqui com o realismo e o naturalismo. Esse início do realismo e do naturalismo, ele se dá, no caso do realismo, com a publicação de um livrinho chamado, um livro simples, né, quase nada conhecido, chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, de um rapazinho chamado Machadinho, né, que todo mundo já ouviu falar em algum momento na vida, eu espero em Deus que tenha ouvido falar, e o naturalismo começa com a publicação, no mesmo ano, de uma obra chamada O Mulato, exatamente, do Aloysio Azevedo, certo? Então, a gente tem uma delimitação um pouco mais severa com relação a isso, tá? A gente vai ver, inclusive, que esse início ele é muito influenciado por um contexto histórico que a gente não pode abrir mão nunca, a gente vai falar dele agora em seguida, porque sem esse contexto histórico a gente não consegue compreender uma série de modificações ocorridas nesse período literário que a gente está trabalhando aqui. Então, a gente vai ter, tudo bem até aqui, sem problemas? A gente vai ter, no nosso contexto histórico, algumas informações extremamente importantes, tá? Vou botar aqui para vocês alguns anos que são muito importantes para a construção do romantismo, começando, né, iniciando esses anos extremamente importantes do romantismo por meio de uma chegada, né? A gente vai começar a falar de 1808, que é exatamente o ano da chegada da família real ao Brasil. Isso traz uma série de modificações para a nossa ideia de país, tá? Por que vai trazer uma série de modificações para o nosso olhar para o Brasil com relação ao país? Primeiro, a gente sempre precisa lembrar que essa vinda da família real para o Brasil não é porque eles acharam legal da chegada real. Pode ser. Não é porque eles achavam legal vir morar aqui nos trópicos, tomar uns banhos de mar, né, tomar um coco na beira da praia, tomar uma escola, né, com um camarãozinho frito, não tem nada a ver com isso. Na realidade, o que acontece? Era ano, né, 1808, é o ano em que Napoleão está se aproximando de Lisboa. Napoleão, todo mundo conhece, né, o espírito ali conquistador, vai se aproximando de Portugal para tomar Portugal. Então, por uma pressão muito grande da Inglaterra, que é inimiga declarada, era pelo menos, né, inimiga declarada da França durante a vida inteira, e a gente era extremamente dependente, porque a gente vivia muito din-din para a Inglaterra, já a gente relembra isso, mas por uma pressão da Inglaterra, o que acontece? Eles decidem fugir para que o país fosse, né, Portugal não tinha muita coisa para oferecer mesmo, né? Ficaria ali nas mãos do Napoleão e a família real não correria riscos, viria para a sua colônia mais rica. Eles fazem essa travessia, né? A gente lembra que essa travessia vai ser guardada exatamente pela Marinha Britânica. A Marinha Britânica ajuda nessa vinda para cá, né? Algumas coisas interessantes aí com relação a essa vinda. Na verdade, a família real pensava em se entregar para Napoleão, né? Porque eles não queriam guerra mesmo, Napoleão já estava dominando tudo, eles queriam se aliar com aquele império que era mais forte, mas o tamanho da nossa dívida com a Inglaterra não permitia que isso acontecesse. A gente devia muito para a Inglaterra, porque a gente, Portugal, no caso, né? Devia muito para a Inglaterra, por quê? Porque a gente vendia matéria-prima e comprava produto manufaturado. Essa era uma relação importante para aquele momento. Portugal não produzia suas manufaturas. Na verdade, ele era um país essencialmente produtor, né, ou melhor, catador de matéria-prima
principalmente matérias-primas encontradas nas suas colônias, que eram de difícil acesso na Europa. Então, o que aconteceu, basicamente, foi que Portugal desenvolveu ali, digamos assim, uma dependência econômica muito grande com a Inglaterra, e a Inglaterra mandou: rala peito, vai-te embora, deixa esse Portugal aí para a França, não tem grandes coisas que eles vão lucrar aqui, porque Portugal não tinha, né, riquezas naturais, tinha, na verdade, o grande ponto de Portugal sempre foi a posição extremamente privilegiada. Mas, pelo que indicam os historiadores, nunca foi muito a ideia de Napoleão sair da Europa. Ele queria, na verdade, transformar a Europa no seu império, né? Ele não tinha muito essa pretensão além-mar, tá? Então, eles vêm para o Brasil, chegam aqui, odeiam o Brasil, mas essa vinda para cá é extremamente importante por dois motivos. Primeiro, porque vai haver uma movimentação muito grande, cultural, a partir do momento em que a família real chega ao Rio de Janeiro. Por que essa movimentação cultural vai ser muito grande? Exatamente porque nós vamos ter aí a necessidade de criar um ambiente que fosse um ambiente que acolhesse uma família real, né? A gente não podia mais, a gente não era mais uma colônia. A partir daquele momento, a gente passava a ser a sede do reino português, porque afinal de contas, quem mandava na bagaça do reino português estava aqui. Então, a gente passa a ser a sede do governo português. Isso é muito importante, porque precisou-se criar um ambiente que fosse passível de receber essa família. Então, a gente tem modificações muito severas com relação à cultura. Então, a gente pode colocar aqui, para depois vocês irem acompanhando, quando eu mando lá para vocês, como sempre, né, a gente vai ter exatamente essa agitação cultural. E aí, essa agitação cultural, vocês já sabem que ela acontece exatamente no Rio de Janeiro, que vai fazer com que aquilo que eu sempre digo para vocês seja uma verdade para a vida de vocês aí, né? Que é exatamente a ideia de que nesse momento a gente ainda tem a cultura seguindo o lugar em que financeiramente, ou nesse caso politicamente, havia uma importância muito grande. Então, temos uma relação dessa agitação cultural crescendo. Em 1810, vai ter um outro fato importante para a construção brasileira, que vai ser exatamente a ideia da abertura dos portos. O que significa dizer que eu tinha abertura dos portos? Basicamente, a ideia de que até a vinda da família real para o Brasil, só podiam atracar em portos brasileiros navios que fossem portugueses ou autorizados por Portugal. Por quê? Era exatamente uma das políticas de manutenção da colônia. A colônia só podia estabelecer relações comerciais com a metrópole. A metrópole é que cuidava das outras relações comerciais todas, tá? E aí, nessa história toda, o que vai acontecer? Como a família real estava aqui agora, se a gente mantivesse os portos fechados, nós teríamos um problema. Por que nós teríamos um problema? Exatamente porque não tinha como chegar produto aqui, porque era proibido. Então, Portugal, né, libera os portos brasileiros para receber navios, principalmente um doce para quem adivinhar, principalmente aqueles navios vindos de Inglaterra, né, principalmente os navios vindos da Inglaterra. Então, a gente abre os nossos portos, e isso vai movimentar a economia colonial, vai fazer com que o Rio de Janeiro se transforme num entreposto comercial extremamente importante, e isso vai fazer com que, economicamente, o Rio de Janeiro cresça. Essa é a informação mais importante. Nós temos um crescimento cultural, uma agitação cultural, com o crescimento da economia brasileira. Com o passar dos anos, o que vai rolar? Portugal, na verdade, nunca foi muito do interesse de Napoleão. Napoleão queria, na verdade, dominar tudo, então Portugal estava no meio, mas Portugal não tinha nada para oferecer para ele. E aí a coisa começou a esfriar na Europa com relação à dominação napoleônica em Portugal, que inclusive, como todo mundo sabe, vai acabar num determinado momento, e a família real rala peito de volta durante a década de 1810, retorna para Portugal, principalmente porque eles odiavam o Brasil, tá? Na verdade, a única pessoa dessa família real que gostava para um caramba do Brasil especificamente era um rapazinho chamado Dom Pedro I, porque aqui ele tinha acesso a umas senhoras, ele tinha amantes,
ele tinha a mulher que ele quisesse ter, porque afinal de contas ele era o imperador, né? Ele ia se tornar imperador, mas ele era o filho do rei, ele era o príncipe, né? Então ele tinha quem ele quisesse. E contam, né, pelo menos a lenda que é contada, que o menino tinha certa dificuldade de manter as coisas dentro das calças, que o rapaz era animadinho e que ele pegava geral. Então ele gosta muito do Brasil. Carlota Joaquina, que era sua esposa, odeia, né, que era sua mãe, na verdade, né? Odeia, todo mundo sabe disso, né? Odeia o Brasil, né? Tem inclusive um filme chamado Carlota Joaquina, que é sensacional, um filme brasileiro que fala muito, lógico, de forma muito irônica e bem-humorada a respeito dessa época no Brasil. E ela odiava, apesar de também catar uns negão por aí, né? Ela gostava de ver as coisas diferentes, né? E aí eles voltam para Portugal. Dom Pedro I fica para cuidar da colônia, porque percebe-se, né, que agora cresceu, então a gente precisa de uma representação mais próxima, e começa a sofrer muita pressão para voltar a partir de 1820. E aí, em 1821, nós vamos ter o famoso "se é pelo bem de todos", né? "Se é para o bem de todos e alguma coisa geral, e satisfação geral da nação, diga ao povo que fico", né? É o que a gente chama lá, que a gente aprendeu em história, chamar de Dia do Fico. Ele rompe com Portugal, porque Portugal estava pedindo a volta dele, e esse movimento dele ter ficado, de ter rompido com Portugal, vai chegar em 1822 ao processo de independência do Brasil, né? Então a gente sabe que a gente vai ter um processo de independência, vai se tornar império, né? Então a gente passa a ter um imperador, que vai ser exatamente o Dom Pedro I, que depois vai arrumar as confusões, vai voltar para Portugal também, deixando o seu filho, Dom Pedro II, que todo mundo conhece, né, como imperador. Aí a gente vai ter todos os princípios de regência, porque ele era o menor de idade, e aí já é uma história que, se a gente se aprofundar, a gente não sai daqui absolutamente nunca mais, né? Então, temos esse contexto de movimentação. Eu diria para vocês que o principal contexto aqui é a gente entender que é um momento extremamente marcado pela movimentação política, tem uma movimentação política muito forte, e uma movimentação cultural muito forte. Tá? Dessa vinda, eu destaco para vocês, principalmente, né, além dessas histórias todas, o fortalecimento de uma burguesia brasileira. Então, o fortalecimento de uma burguesia brasileira, que não era exatamente uma burguesia como explica o nosso querido Marx, né? Porque, na verdade, era uma aristocracia, né? Um pouco diferente da burguesia marxista, que está ligada diretamente ao processo de produção industrial, né? E destaco para vocês a vinda da imprensa. A imprensa vem junto com a família real. Então, a gente passa a ter aqui publicação de jornal. Isso vai ser extremamente importante porque o romantismo é o primeiro momento em que nós vamos ter uma relação essencial para a construção da literatura. É no romantismo que, pela primeira vez, efetivamente, nós vamos ter o que a gente chama de tripé da literatura, que é autor, obra e leitor. Então, aqui a gente estabelece, né, esse ciclo, porque é literalmente um ciclo, né, se a gente para pensar que ele se retroalimenta. Nesse momento, eu só vou ter obra porque eu tenho leitor, e automaticamente só tenho obra porque eu tenho quem escreva, né? Então, nesse momento, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente consegue ter uma burguesia consumidora, então isso é importante também de dizer, é uma burguesia consumidora das obras, então, consumidora das obras, e aquela chegadinha que eu falei para vocês lá, né, aquela vinda, a gente passa a ter, né, a vinda da imprensa junto, né, a gente passa a ter a possibilidade de publicação da obra. Como é que essas obras eram publicadas? Essencialmente, elas eram publicadas por meio de fascículos. Então, nós tínhamos a publicação no jornal,
né? E essa publicação era acompanhada pela periodicidade do jornal. Normalmente o jornal era de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias, as notícias eram quentinhas, né? Então, nesse jornal, nós tínhamos a publicação dos capítulos. E esse jornal passa a ter um público muito interessante para o consumo dessas obras, que era exatamente o público feminino da época. Porque a mulher sabia ler e escrever, porque cabia a ela, nesse momento, a educação básica dos filhos. É lógico que aqui, gente, a gente precisa sempre fazer aquele famoso parênteses que eu faço para vocês. Quem consumia esse tipo de literatura, quem é que sabia ler, era essencialmente a burguesia. Então, assim, é uma publicação, é uma obra feita da burguesia para a burguesia, tá? E aí, com aquele papel, uma sociedade extremamente patriarcal, como a gente está acostumado, em que normalmente os casamentos se davam de maneira extremamente obrigatória, né? Seus pais obrigavam as meninas a casarem com os homens que eram escolhidos, tinha um pagamento de dote. A gente vê isso lá no Senhora, por exemplo, que vocês já ouviram a história. Essa mulher não casava por amor, né? Assim, tinha esse processo de que não era um casamento que ela queria necessariamente. Lógico, a gente faz essa generalização, mas a gente sabe que, por muita influência da sociedade patriarcal, muitas mulheres achavam que o seu papel na sociedade era exatamente o de casar. A gente sabe disso, né? Por quê? Porque a gente tem exatamente um pensamento muito machista. Se a gente encontra muitas mulheres achando que o seu papel social hoje é esse, imagina na época. E aí, por que essa informação é importante? Porque aquilo que elas vão encontrar nos livros é aquilo que elas sempre sonharam para si, né? Nessa construção, com muito menos empoderamento, claro, mulheres muito mais obedientes do que mandantes, né? Assim, elas muito mais obedeciam do que mandavam. Então, o que acontece nessa relação aí? Nesta relação, no meio do caminho, essas mulheres começam a consumir esses livros e contam, inclusive, que havia uma expectativa muito semelhante à que a gente já viveu, né? Com algumas novelas muito famosas, ficava todo mundo esperando pelo próximo capítulo, para saber como é que a história se desenrolava. E aí, por isso que a gente tem também essa influência desse pensamento um pouco mais amoroso presente na obra, né? Basicamente, essencialmente, tudo bem até aqui, jovens? Sem problemas? Essencialmente, o que a gente tem com relação ao romantismo? A gente vai separar esse romantismo em duas partes. Elas eram produzidas ao mesmo tempo, mas elas apresentam algumas características um pouco distintas, tá? A gente vai falar de prosa e a gente vai falar de poesia. Com relação às características gerais, eu vou indicando aqui o que era mais presente onde, tá? Então, principalmente por meio dessas características gerais, a gente já vai conseguir compreender uma série de elementos muito importantes para a construção do nosso saber, tá? Primeira característica importante. Oi? Alguém falou alguma coisa? Por que antes do romantismo ainda não tinha esse tripé estabelecido? Porque faltava o leitor. Na verdade, isso você fala em relação ao Brasil, então, né? Sim, não, a gente está falando de Brasil. Lá fora, desde o romantismo, na verdade, lá fora já estava em vigor nessa época aqui, né? Na verdade, já estava começando a passar pelo processo de transição para o realismo. No Brasil é que, claro, como uma colônia que a gente era, as coisas demoravam um pouco mais para chegar, mas lá fora a gente já tinha uma literatura extremamente bem estabelecida, né? Principalmente porque você já tinha burguesia há mais tempo, né? Isso é muito importante de lembrar, porque essa produção ela dependia da burguesia. Então, você já tinha uma burguesia estabelecida e você tinha necessariamente os países com suas imprensas estabelecidas também. Então, a imprensa existia e publicava essas obras, né? Essa publicação era muito, muito, muito importante para a época, para que as pessoas pudessem circular dentro desse tripé. No Brasil, o que acontecia? Quando você queria publicar uma obra, ela tinha que ser publicada em Portugal, até porque ela precisava ter a liberação portuguesa para a publicação, né? Precisava entrar no Index, né? Precisava do imprimatur da igreja, e aí a sede era toda lá. Então, esse manuscrito tinha que ir para Portugal, ser analisado em Portugal, ser impresso em Portugal e voltava. Então, isso demorava demais. Lá fora, esse processo já está acontecendo há muito tempo. Beleza? Beleza, valeu. Imagina. Então, tem essa relação que é uma relação muito importante, né? Então, a gente começa a ter
esse consumo. Nas nossas características gerais, o que a gente vai ver? Vou botar primeiro as características gerais, depois eu vou indicando para vocês aqui a quem que elas pertencem, tá? Primeira característica muito importante, porque é do início do romantismo, é exatamente a ideia do nacionalismo. Por que a gente precisa de uma ideia de um nacionalismo e que a gente vai chamar de nacionalismo ufânico? O que vem a ser o nacionalismo ufânico? O ufanismo está relacionado diretamente com a noção de exaltação pura. Como assim a gente vai trabalhar com a ideia de exaltação pura? Eu vou botar aqui para vocês uma exaltação ufânica. É aquela exaltação em que você apaga os defeitos. Então, nós vamos ter que apagam-se os defeitos, obviamente, né? E exaltam-se as qualidades. Então, na verdade, o que acontece? Eu queria, naquele momento, a gente tinha acabado de ficar independente. Isso aqui está ligado diretamente com o processo de independência. Como a gente tinha acabado de ficar independente, o que acontece? Você quer criar naquelas pessoas que estão ali, né, naqueles brasileiros que ainda nem se reconheciam como brasileiros, um sentimento de nação. O nacionalismo ufânico tem como principal objetivo criar exatamente um sentimento de nação. É sentimento de pertença. Você tem que ter um sentimento de defesa pelo seu país. Você tem que ter um sentimento de construção de um amor pelo seu país. Por isso que a gente vai ter essa exaltação no sentido ufânico. Por quê? Se eu quero fazer com que a pessoa se apaixone, e aí vocês estão bem acostumados com isso, vocês são todas pessoas muito apaixonadas, se você quer fazer com que a pessoa se apaixone por você, você vai começar dizendo seus defeitos. Né? Você se apresenta para a pessoa que você está afim e fala assim, então, prazer, eu ronco. Não, né? Você vai exaltar ali, né? Vai dar aquela inchada no peito, vai dar uma mexida no cabelo, são as marcas bem clássicas. Né? Aquela relação toda para você poder chamar a atenção da pessoa. A mesma coisa acontece com a literatura nesse sentido. Se o objetivo era fazer com que o brasileiro amasse o Brasil, porque ele nem se sabia brasileiro, ele nem se percebia brasileiro, a gente precisava criar, então, uma relação de quê? De amor pelo país. Então, a gente exaltava tudo aquilo que era bom. Logicamente que isso levava a gente diretamente para onde? Para um processo de idealização. Se tem uma palavra que tem tudo a ver com o romantismo, é a idealização. A nossa idealização aqui, ela passa basicamente por 3 aspectos. A gente tem uma idealização amorosa, muito presente, principalmente onde? Na segunda geração, que a mulher era extremamente construída de forma idealizada, ela era branca, né? Ela era pura, ela era virginal, o homem não queria macular, né? Essa mulher, ele queria é muito parecido nesse momento aqui com as cantigas, né? Assim, é quase uma coita de amor. Ele queria só amar, até porque se ele tivesse um relacionamento com a pessoa, né, essa pessoa perderia essas características de ser pura, virginal, né? Então ele queria muito, tinha essa idealização do que era o amor. E aí esse amor se transforma em um amor irrealizado na maior parte das vezes, tá? Nós temos esse processo de idealização amorosa, temos esse processo de idealização da natureza, né, que a gente ainda percebe, por exemplo, no hino nacional, né? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida, né? Nossos bosques têm mais vida. Pode parecer uma grande besteira, mas é literalmente uma marcação de que aqui era tudo sensacional, né? A gente exalta a natureza porque, exaltando a natureza, a gente exalta o país. Isso vai acontecer essencialmente na geração que, por lógica, é a mais próxima do momento da independência, né? Que é exatamente esse momento de construção aí do amor nacional. E aí a gente vai ter a idealização do nosso querido herói nacional. Quem é o nosso querido herói nacional? O nosso índio. Então nós vamos ter também uma idealização do índio. Porque é óbvio que nós não teríamos aqui... Eu estou querendo fazer a criação de um herói nacional. E aí eu vou deixar largada a coisa toda, não vou apresentar
esse herói como sendo o pica das galáxias. Não pode ser assim, né, gente? Então eu preciso fazer a construção de quê? Eu preciso fazer uma construção de alguém que seja perfeito. Por isso que ele é honrado, por isso que ele é digno, por isso que ele é honesto, por isso que ele faz tudo aquilo que precisa fazer por aqueles que o acolhem, por aqueles que o civilizam, né? A gente tem esse herói incivilizado, mas que vai ser civilizado pelo português, né? E aí a gente vai encontrar isso, por exemplo, começando algumas referências aí para vocês, a gente encontra isso, por exemplo, no Guarani. O Guarani, do José de Alencar, né, o Peri, que é a grande representação de herói indígena, ele aceita ser batizado, né? Ele aceita ser branqueado para que ele possa se aproximar da família. Então, eu preciso dessa idealização. Porque vamos combinar, tem coisa mais idealizada do que aquela historinha do Ijuca Pirama? Bora combinar que o brother foge para não morrer, né? Só para todo mundo lembrar, Ijuca Pirama significa aquele que deve morrer, né? na língua tupi. E é a história exatamente de uma tribo que é invadida pelos aimorés. Então, vou aproveitando e encaixando aqui histórias no meio para vocês conseguirem, né, para a gente também potencializar o tempo. A aldeia dele é invadida pelos aimorés e ele foge dessa batalha. Por que ele foge da batalha? Porque o pai dele estava cego e estava no meio da floresta. E aí ele vai cuidar do pai. Ele foge, ele sofre porque vai fugir, mas ele vai cuidar do pai. Por que ele vai cuidar do pai? Exatamente porque o pai está cego no meio da floresta, você imagina, né? Não tinha leão, mas devia ter umas onças, né? Eu sempre acho que tem onça em tudo que é lugar desse país, tá? Então, devia ter umas onças, devia ter umas cobras, né? Umas aranha-armadeira, um sapo alucinógeno. Tinha umas coisas muito... O sapo alucinógeno deve ser massa. Tinha algumas coisas muito loucas. E aí, o que rolava ali naquele meio? Ficava aquele climão, né? De ele vai ficar morando sozinho no meio da floresta, vou fugir. Ralou peito, fugiu mesmo, ralou peito e encontrou o pai. Quando ele chega para que ele encontra o pai fala, na minha opinião, os versos mais fortes da literatura brasileira. É muito, 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 muito forte. Que ele vira e fala para o filho, tu choraste em presença da morte, meu filho não és. Ou seja, tu veio cuidar de mim, mas eu caguei para o seu cuidado. Porque mais importante do que ele cuidar do pai era ser o quê? Herói. E a honra, né, não se podia comprar. E os aimorés, eles eram uma tribo, os que invadiram lá, era uma tribo carnívora, né? Assim, uma tribo carnívora, não, canibal, né? Era uma tribo canibal. E eles, dentro do canibalismo, tem uma tendência que é generalizada, é um negócio impressionante, que as pessoas, eles só vão comer aquilo que realmente possa agregar características positivas nele. Então, ele volta, né? Ele tinha que morrer para ser honrado. Quando ele chega lá, eles falam, não vamos te comer, brother, porque tu fugiu e tu é covarde. Se tu é covarde, a gente não vai, né? Se a gente comer, a gente vai herdar essa covardia. Ele sai descendo a borracha em todo mundo, né? Ele sai batendo em todos, né, que ele conseguiu, e ele bate em muita gente, até que os caras falam, agora tu pode ser comido. Massa, mas a gente não vai comer, porque você provou ser o mais honrado dos... Eu nunca me lembro qual é a tribo dele. O mais honrado dos Berebebo, saca? Então é um negócio muito, muito louco. Só que olha o tamanho dessa idealização, galera. Né? Por que é uma idealização gigantesca? Quem é que vai falar assim, massa, me livrei da morte, mas agora eu volto lá para que ele morrer? Não, né? Não vai rolar. Então, além dessa idealização, o que mais que a gente tem? Vamos lá. Além da idealização, nós temos as famosas evasões. O que são as famosas evasões? São as chamadas fugas, né? Então, a gente vai ter evasão temporal, isso é importante de dizer para vocês. Então, a gente vai ter evasão temporal, nós vamos ter evasão espacial. Um exemplo de evasão espacial, Canção do Exílio, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiás, aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Né? O que é o aqui? O Gonçalves Dias estava em Portugal estudando Direito na Universidade de Coimbra e ele escreve esse poema. Então, ele está em Portugal e ele fala do Brasil, ou seja, ele está falando de um espaço diferente, que é o espaço de amor da vida dele. Né? Então, espaço temporal, a fuga temporal, fuga espacial, e a gente tem a fuga preferida da segunda geração,
que é a fuga pela morte, né? Os problemas não conseguem ser resolvidos, essa pessoa não se encaixa no meio, ela não consegue se encaixar no meio, e aí ela decide fugir pela morte, né? Assim, ela se suicida. É lógico que nesse momento sempre vale dizer para vocês que nas poesias quem se suicida, até porque quem fala na poesia é o eu lírico, né? Porque se o autor se suicidasse escrevendo a poesia, eu tenho que chamar, sei lá quem, né? O Chico Xavier. Nesse caso, agora tem que chamar o Chico Xavier para o Chico Xavier chamar ele, né? Porque assim, o Chico também morreu. Então, tem essas relações que, logicamente, não seria necessariamente aí o poeta permanece vivo, né? Assim, as pessoas têm uma aura de que todos eles queriam se matar, todos eles odiavam a vida, e não é muito verdade essa história, não. Então, essas evasões são extremamente importantes, tá? A gente tem aqui também, só para lembrar, quando eu falo de idealização amorosa, está incluída aqui a idealização da mulher, tá? A mulher também é idealizada. E aí, de forma geralzona, essas são as principais características que a gente vai adicionando uma coisinha ou outra daqui para ali. O que a gente vai ter? A gente vai ter um processo também de religiosidade, tá? Não é religião, a religião não volta, mas a gente tem um processo de religiosidade muito forte, principalmente de entrar em contato com aquilo que é etéreo, aquilo que é fora do corpo, né? E aí você vai ter umas visões, e aí você vai ter a presença da igreja também, porque a gente está falando de uma sociedade muito tradicional, mas não mandando no pensamento, mas os padres são sempre bonitinhos, aquela coisa toda que vai mudar completamente no realismo. Chega no realismo, né, a gente já vai encontrar lá o padre que pega todo mundo, o padre que é gay, então você tem uma confusão muito, muito, muito interessante aí nesse meio, tá? Então a gente tem uma religião muito forte, a gente vai ter uma liberdade formal maior, tá? Então a gente vai ter uma liberdade formal um pouco maior do que acontecia antes, e a gente vai tentar fazer as construções, como vocês já sabem que isso não é tão simples de se perceber muitas vezes por conta da distância temporal, mas a gente vai ter algumas construções, né, a maior parte das construções se utilizando de uma linguagem menos formal, digamos assim, para a época, né? Menos formal, principalmente no que diz respeito ao vocabulário, diferente daquelas redações que vocês gostam de escrever, né? Naquele tempo eles pensavam que o mais simples ia ser mais interessante. Hoje se pensa exatamente o contrário. Um dia eu vou entender por que isso acontece. Então, tem essas características zonas gerais aí. Tudo bem? Dúvidas? Traumas? Complexos? Não? Então, seguindo em frente, vamos lá. Se vocês não me falam, eu não sei, tá, gente? Pelo amor de Deus. Fala comigo, bebê. Então, a gente vai dividir agora a história toda aqui. Vocês estão de boa mesmo? Sem problemas? Massa. Então, o que a gente vai ter? Tá, muito obrigado. Vocês são muito legais às vezes. O que a gente vai ter? A divisão em poesia e prosa. Então, temos uma divisão em poesia e prosa. A poesia, ela se divide em gerações. Então, como é que essas gerações vão funcionar? Olha só. Temos a primeira geração, chamada de geração nacionalista ou indianista. Os nomes são autoexplicativos, né, gente? O que eu vou ter aqui na nacionalista / indianista? Eu gosto muito de nomes autoexplicativos. Nós vamos ter aqui, obviamente, a exaltação da nação. Olha só, exaltação da nação. E teremos também obovô. Se eu estou exaltando a nação, nesse momento, significa dizer que necessariamente eu vou exaltar quem? A exaltação do ameríndio, do índio, né? Que a gente continua chamando de índio, mas está de boa. Já aceitamos isso de forma mais tranquila. Então, exaltação da nação e exaltação do índio, tá? Aqui tem um principal autor, que é o que vocês, com certeza, todos já ouviram falar, chamado Gonçalves Dias. É ele o autor de quê? De quê? Lá da Canção do Exílio. Pesado isso, né? Canção do Exílio. O brother estava estudando em Portugal e ele considera isso um exílio, né? Um negócio mó doido. Porra, doido para ir para Portugal estudar. E o cara lá reclamando das águas do que gorjeia, não gorjeia. Bicho chato da porra. Então, vamos lá. Segunda geração é a geração que todos adoram. É a chamada geração ultra
romântica. Agora é junto, viu, gente? Então, ultra romântica. Então, o que vem a ser essa geração ultra romântica? Essa geração ultra romântica é exatamente a geração em que a gente vai ter a exaltação da mulher. Então, a gente vai ter a exaltação da mulher acontecendo o tempo inteiro. Vamos ter principalmente, a fuga pela morte. Então, teremos a fuga pela morte, certo? Por quê? Esse homem, e isso é importante, com essa mulher, né, o que significa dizer que eu tenho a exaltação da mulher? Significa necessariamente falar que nós vamos ter uma mulher completamente idealizada, tá? Então, a gente vai ter essa mulher completamente idealizada. Ela é branca, ela é pura, ela é virginal. Não sei por que eles tinham essa coisa toda, né? Mas ela era branca, pura, virginal, e ela é intocável. Por que ela se torna intocável? Exatamente porque, como eu disse antes para vocês ali, se birimbasse, meu amor, perdia essas características, talvez não de ser branca, mas perdia as características de pureza. Então, ele queria simplesmente exaltar essa mulher, né? Viver de amor e morrer de amor por essa mulher. Olha que coisa bonita, gente. Olha que coisa moderna, né? Assim, até hoje a gente tem isso acontecendo. Pessoas que escrevem coisas para as outras, pessoas que amam desesperadamente as outras. Então, a gente tem essa relação aí, que é uma relação muito bonita, mas, né, assim, era uma coisa meio frígida, né, assim, porque não se concretizava. A mulher era inalcançável. Era um amor impossível no sentido quase platônico mesmo, da ideia do amor sem que eu precise ser amado de volta. Mas isso, às vezes, ainda levava a um sofrimentozinho, tá? E a gente vai ter também aqui a presença, em um determinado momento, essa segunda geração é marcada por isso, pela exaltação do macabro. Por que a gente vai dizer que tem a exaltação do macabro? Por culpa, né? Aqui a gente tem um principal autor, por mais que a gente saiba que o Casimiro de Abreu é importante também, mas o principal autor é o rapaz, né? O Álvares de Azevedo, que morre muito cedo. O Álvares de Azevedo morre com 21 anos de idade. Ele não se mata como todo mundo pensa, né? Na verdade, ele cai do cavalo. Ele cai do cavalo. Literalmente, ele caiu do cavalo. Ele está fazendo um passeio numa das voltas dele. Ele estudava na Escola de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo. E ele volta para casa num dia. E aí ele vai andar de pocotó e ele leva um tombo. E aí ele leva um tombo, quebra o osso da bacia. De bacia eu entendo. Né? Quebra o osso da bacia e arruma lá uma infecção, provavelmente, né? Se ele tem um problema mais sério, ele não morre de uma queda, né? Ele morre por um processo de complicação do não tratamento correto dessa inflamação que deve ter dado ali no lugar. Então, ele morre muito cedo, para 22 anos de idade, então para 22 anos de idade, se não me engano. Então, é muito tenso isso, porque a gente conhece uma obra do Álvares de Azevedo, que é uma obra única, que nem foi publicada por ele, é a mãe dele que publica, que compila os poemas e publica, e aí a gente conhece o cara doido, né? Porque a principal obra é a chamada Lira dos 20 Anos, que é bem bonitinha. E que na Lira dos 20 Anos, o que a gente tem? Tem dois momentos, né? A gente tem o primeiro momento, que é esse aqui da exaltação, da coisa bonitinha, e o segundo que é a parte mesmo do macabro. Então, você tem umas relações com as caveiras. Eles gostavam naquela época desse negócio. Tanto é que o Álvares de Azevedo pertencia a uma sociedade de amigos chamada Sociedade Epicureia, que era uma galera que vivia a partir dos princípios gregos filosóficos de Epicuro, que diz que é o cara muito próximo do pensamento do Carpe Diem, mas no sentido mais enjoy mesmo, assim, faça tudo que você tem que fazer todos os dias como se fosse o último dia. E eles tinham essa coisa, eles iam para os cemitérios, aí tem uma história que eles fizeram uma eleição da Miss Cemitério. Eles tinham uma doideira, botaram uma mulher, uma prostituta dentro do caixão e saíram pela cidade levando a prostituta para o cemitério, e quando chegou lá a mulher estava morta, literalmente morreu de susto. Né? A mulher estava morta dentro do caixão, ou foi asfixiada, já não sei, né? Mas estava doidona lá, morta, né, no caso,
E aí os caras ficam loucos porque a mulher morreu. Aí um deles descobre que a noiva também morreu porque ele tinha estado fora estudando. E aí ele vai lá, desenterra o caixão da mulher na mão. Cara, é uma doideira, tá? E temos aí, tudo bem? Sem problemas? Coisa bonita isso, né? Temos aí a nossa querida terceira geração, que é exatamente a geração, eu gosto muito, porque é a geração do Castro Alves, né? Que é a geração chamada de geração condoreira, ou a geração da liberdade. Por que geração Só condoreira? rapidão. Oi? Perdão, só me fala mais alguns nomes da segunda geração. Álvaro de Azevedo, você tinha falado outro e mais um, eu acho. Tem Junqueira Freire e tem Casimiro de Abreu. Tá, beleza. Obrigado. Beleza? É nóis. Então, a gente tem a geração da liberdade. Qual vai ser aqui o principal plot dessa geração, né? Qual é a principal temática dessa geração? Que vai, no nosso caso aqui, está muito contida com o Castro Alves, especificamente. Né? Está muito contida com o Castro Alves, é o principal autor desse momento, e vai falar sobre a situação, isso é interessante, fala sobre a situação dos escravos. O Castro Alves, que é o principal autor, ele estuda direito, né? Ele vai estudar direito, vocês estão percebendo que vocês se lembram que naquela época tinha essa relação aí, né? Ou todo mundo, a galera que tinha muita grana, que queria ter muito sucesso, ou fazer direito ou fazer medicina, né? E aí ele vai estudar direito no Recife, que foi uma das bases do pensamento de libertação dos escravos, do pensamento abolicionista brasileiro. E aí ele é muito influenciado pelo pensamento de lá, por esse pensamento humanitário, e aí ele começa a escrever as obras muito de um princípio de dar voz àqueles que foram silenciados, num princípio muito Foucaultiano mesmo, assim, tá? É bem Foucaultiano. Há um silenciamento, né? Afinal de contas, o dominador precisa silenciar o dominado, e aí ele impõe o discurso de poder, né? Ele impõe o discurso oficial, e aí ele dá voz. Ele bota, inclusive, ele tem duas obras muito importantes, né? Que é Vozes da África e Navio Negreiro. O Vozes da África, ele dá voz à África, ele personifica o continente africano, ele personifica o continente africano como se fosse uma pessoa. E ele começa a reclamar dos outros continentes, né? Ele chama, inclusive, a Europa de meretriz, né? Porque rouba os filhos dela para poder vendê-los, né? Meretriz é a mesma coisa de prostituta. Então, assim, o negócio, o babado é forte, o babado é bastante forte nesse momento. E aí a situação dos escravos, por que geração da liberdade? Né? Porque exatamente a gente vai ter um pensamento abolicionista. Então, é um pensamento bem interessante, cara, muito bom. E ele escreve muito bem, né? Assim, o Castro Alves tem como principal marca a escrita extremamente imagética. É muito imagética. Assim, o que significa uma escrita imagética? Ele usa muito de imagens para tentar transpor aquilo que ele quer dizer, né? Para transformar em palavras aquilo que ele precisa, né? Transformar em poesia aquilo que ele precisa. Tudo bem até aqui, jovens? Porque essa aula voou. Eu sinto muito dizer que essa aula voou. Tudo bem. Tá? Natalinha, que saudade. Voou mesmo, né? Então, a gente na próxima aula fecha, porque acabou a aula. Eu quero que vocês abram as câmeras. Hoje a gente tem que tirar foto. Tudo bem mesmo? Mais tarde eu transformo em PDF esse aqui e mando para vocês, igual eu tenho feito das últimas vezes. Combinado? Combinado, Sim? professor. Perfeito. Vamos lá, abrindo as câmeras aí, que eu quero ver vocês. O pessoal já escova os dentes, gente. Olha, até na Maria Natália está abrindo a câmera hoje. Muito bem, Maria Natália. Você tem a impressão que estão brigando com você quando chama de Maria Natália? Eu tenho. Meu nome inteiro é tipo enorme. Maria Natália Terra. Já pensou? O meu é composto, né? Eu sou Wagner Tem Luiz. gente aqui em casa, quando vão brigar, Maria Natália Terra de Assis. Caraca, ainda tem um Assis. Tem. Menino.
Tu pintou os cabelos, filho? Hã? Rolou um roxo aí nesses cabelos, não rolou? Nossa senhora, eu pintei, tipo, no primeiro dia da quarentena e não desbotou nada, nada. Eu vou pintar de preto essa semana, porque não sai de jeito nenhum, não Do sol, né, desbota. filho? Não desbota porque não vai pro sol, não toma banho, né? Não faz essas Não, coisas. eu tomo banho. Só que, tipo, olha, até quebrou, porque eu fiquei tentando tirar com shampoo e quebrou o cabelo. Tipo, não sai de jeito nenhum essa cor. Tá vendo? Por isso que eu não pinto Aí, os meus, porque eles podem quebrar. é, Vamos lá, abre aí, galera, que eu tô com fome. Hoje eu não tomei café, eu comi uma maçã só. Porque eu sou uma pessoa fitness. Agora. Fitness. Ó. Vamos lá, Kaique. Kaique deve estar